Fala pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Fábio Damasio. Um prazer imenso em poder ministrar um pouco do conteúdo para vocês, tá bom? Então, nós estaremos trabalhando juntos durante essas 4 aulas, né, que nós teremos com a matéria de tecnologia da informação. Tá? Uma matéria simples, tranquila, não tem nenhum tipo de segredo, mas eu considero uma das matérias mais importantes, levando em consideração os dias de hoje, né? Uma vez que nós dependemos muito da tecnologia. É importante a gente deixar claro que o intuito dessa aula aqui é claro que não é formar técnicos em informática, né? Quando nós falamos de informatização, nós estamos falando aí de um conceito muito mais amplo, né? Então, a nossa ideia é de dar uma noção boa para vocês, para que vocês tenham conhecimento e entender todo o conceito dos assuntos relacionados aí à tecnologia de informação, tá? Vocês perceberão que nós entraremos aí em alguns assuntos que são relacionados até ao nosso dia a dia. Então, talvez vocês considerem aí familiarizados com algum tipo de assunto, tá bom? Bom, aquelas pessoas que tiver algum tipo de conhecimento, tá? É claro que nós vamos partir do princípio que vocês não têm nenhum tipo de conhecimento, por isso que nós iniciaremos falando desde o beabá, com todo o histórico da informática, até a gente entrar numa parte mais específica, tá? Quem tiver algum tipo de conhecimento, é muito bem-vindo, né, a discussão para que a gente possa ajudar a adquirir cada vez mais conhecimento e ajudar os colegas que ainda não sabem, tá bom? Então, vamos lá. Desejo aí um bom módulo para vocês, uma boa aula para todos nós, tá bom? E assim como eu me apresentei, né, no áudio pelo WhatsApp, eu também sou aluno, então a gente vai fazer aqui uma troca de experiência, né? Eu faço uma graduação, como eu falei com vocês, né? Mas hoje eu estou aqui na condição de professor, mas justamente para trocar experiência com vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Nossa matéria, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou explicar um pouquinho sobre a dinâmica das minhas aulas, como que serão feitas, tá bom? Então nós vamos falar sobre tecnologia da informação, tá? Então é essa matéria. Vocês terão nesse módulo algumas outras matérias que serão ministradas por outros professores, mas nós iniciaremos falando sobre TI, né? Tecnologia da informação, que é a famosa TI. Então nós teremos aqui 4 aulas, tá? Dentro entre elas serão essas 4 aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos básicos de informáticas e componentes, tá? Então, eu vou entrar em toda a parte histórica, né, o que é cada componente, e aí a gente vai dar uma noção bem básica desde lá de trás até os dias atuais. A gente vai daí fazer uma viagem aí na linha do tempo, né, ao longo do tempo, para poder começar a entender tudo relacionado ao tema, tá? Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre tecnologia e sistemas de informação. Então, a gente vai dar uma intensificada um pouco mais aí. Na terceira aula, nós vamos falar sobre alguns aplicativos do Microsoft Office, né? Que é o Word, PowerPoint e o Excel. Como eu falei no início da aula, a gente não vai aprofundar muito, né? Até por questões óbvias, né? De tempo, principalmente. A gente não tem muita condição de fazer uma aula muito específica, mas eu pretendo passar o máximo possível de informação aqui com vocês, tá bom? E aí, por fim, a última aula, nós teremos processos organizacionais e TI e internet. Gente, em relação a isso, pode ser que eu faça uma inversão entre essas aulas, né? Porque a gente tem uma aula prática, então provavelmente pode ser que a gente consiga fazer uma inversão aqui entre essa aula 3 e 4. Mas isso eu vou informando vocês à medida que o tempo for passando, eu vou deixando vocês cientes aí, informados sobre o assunto, tá bom? Então, gente, para vocês terem uma noção de como serão feitas as avaliações. Como se trata de uma matéria de curta duração, nós não teremos prova, de uma avaliação com questionário direto, né? Como se fosse uma prova propriamente dita. Mas nós teremos, deixa eu só colocar o carregador aqui, nosso notebook está
Mas não é porque não tem esse tipo de avaliação no modo de prova que vocês não serão avaliados. Então, como eu procuro avaliar todos os alunos? Então, o primeiro lugar que eu acho essencial é a participação na aula, né? Então, a gente abre algumas discussões e eu sempre vejo quem são os alunos que participam, que tem algum tipo de interação ali na nossa aula, tá? Eu gosto muito da participação de vocês, quero que vocês sintam-se à vontade para interromper à medida que vocês tiverem dúvidas, né? Geralmente eu vou passar vídeos, deixar postado, ou até aqui pelo grupo também, algum vídeo gravado por mim, como esse que vocês estão assistindo, e algum vídeo de apoio também. E aí vocês podem se sentir à vontade para questionar, porque geralmente eu dou um tempinho um pouco maior para que o aluno consiga assistir. Às vezes tem algum problema de conexão, cai a internet, então eu costumo dar um tempinho maior, e aí para você também poder parar, fazer uma anotação ou coisa parecida, e depois a gente gera aí uma discussão, tá bom? Outra forma de avaliação que eu vou fazer também são entregas das atividades de fixação que eu passo em aula, tá? Então hoje, por exemplo, vocês responderão um questionário, tá? Nesses questionários, pessoal, eu não levo em consideração se está certo ou errado. Nesses questionários eu levo em consideração a participação de vocês. É claro que isso para mim é um feedback, né, para eu entender se vocês realmente estão entendendo o conteúdo e poder identificar, porque pode ser que o problema também esteja comigo, né, na hora de passar um conteúdo para vocês. Então, geralmente, essas atividades de fixação eu levo em consideração também. E, por fim, uma atividade individual, que eu também vou passar hoje para vocês, sobre a história da internet, que vocês vão me entregar no dia 24, mas a gente fala melhor um pouco melhor no grupo, tá bom? Então, seria basicamente isso que eu queria falar com vocês, referente às avaliações. Então, vamos começar sobre o nosso conteúdo. Tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, antes de começar sobre entender algumas coisas, alguns conceitos, a gente precisa entender o que é a informática, né? É muito fácil a gente falar que conhece, né? Hoje em dia, com o advento dos smartphones, né? Dos telefones celulares que tem um computador na palma da mão, mas afinal, o que é a informática, né? É muito fácil hoje a gente imaginar a tecnologia, mas a gente tem que entender quais são os conceitos, né? Se você precisar fazer uma prova, um concurso público, né? Uma explicação, quem sabe eu esteja falando aqui com futuros professores também, a gente tem que saber colocar isso no papel e entender um pouco melhor, tá? Então, informática, eu puxei aqui 2 conceitos, tá? Muito utilizados. Alguns dos conceitos vocês perceberão que são conceitos que tem na apostila de vocês também, tá? E outros eu busco em materiais aí externos, tá? Então, informática é a utilização de métodos e técnicas no tratamento automático da informação, utilizando o computador, tá? E aí nós temos um outro conceito, que é isso daqui, que é grande conjunto de conhecimentos relativos ao armazenamento, processamento, coleta e transmissão de informação digital. Então, se você pegar aqui embaixo, nós temos a origem da palavra informática, que nada mais é do que informação automática. Então, se você pegar aqui o conceito propriamente dito, seria basicamente informação automática. Por quê, pessoal? Lá no passado, as pessoas elas tinham uma certa dificuldade de obter informações como cálculos, por exemplo, né? Como deixar registrado algum tipo de coisa, né? Então, os comércios, principalmente, tinham certa dificuldade de adquirir essa informação. Então, a automatização se tornou cada vez mais necessária durante esse período, né? Então, a partir daí que começaram a pensar em máquinas que pudessem auxiliar, né, o ser humano no que diz respeito ao processamento dessas informações. Então, a partir daí surgiu a informática. E aí, afinal, pessoal, o que é o computador, né? Então, o computador ele é uma máquina, né? Nós temos aqui alguns conceitos.
ela é uma máquina que processa dados orientada por um conjunto de instruções e destinada a produzir resultados completos, com o mínimo de intervenção humana. Então, enquanto menor a intervenção humana, melhor essa máquina funciona, tá? Então, um outro conceito de computador é esse daqui, que é um conjunto de componentes eletrônicos capaz de variados tipos de tratamento automático de informações. Olha aqui a automatização das informações novamente. Vocês percebem que a questão maior é essa questão da automatização das informações. E aí, por fim, nós temos aqui também que vem do verbo latim, né? Do verbo latino putare, que é contar, calcular, verificar, avaliar e pensar. O computador é um cérebro, né? Então ele tem como função acelerar processos que os seres humanos já realizam, tá? Então basicamente é isso, pessoal, tá? Eu quero que vocês se sintam bastante à vontade para interromper e perguntar à medida que for assistindo o vídeo, tá? Para quem já é meu aluno sabe, né, que eu sou um professor bem tranquilo, tenho bastante liberdade com os alunos para que eles perguntem, interajam. Gente, estamos aí para a gente se ajudar mesmo, tá bom? Então, quais são os principais benefícios, né, proporcionados pela utilização desse indivíduo, desse cara aí, né, que é o bendito computador? Então, primeiro, a grande velocidade no processamento e disponibilização de informações. A gente consegue informações mais rápidas, né? Você já parou para pensar quando você faz uma pesquisa, por exemplo, na internet? Olha a velocidade que você tem para você conseguir pesquisar determinado assunto. Será que se fosse sem computador seria fácil assim? Se você fosse numa biblioteca, por exemplo, procurar num livro, até você acertar o livro, acertar a página que está o assunto, né? O computador ele permite uma maior velocidade, né, no processamento e disponibilização de informações. 2. Precisão no fornecimento das informações também, né, gente? Por quê? Porque você já vai no assunto específico. Vamos supor que você queira fazer uma pesquisa sobre uma receita de bolo de laranja, por exemplo, né? Então você vai procurar um livro de culinária que talvez não tenha esse bolo de laranja. Então, se você pesquisar na internet bolo de laranja, vai sair aquela receita já automaticamente para você. Você não precisa ficar abrindo livros, folheando páginas para poder obter a informação, né? Então você tem uma precisão maior, você já vai direto ao assunto, você já vai direto ao ponto, né? Própria para execução de tarefas repetitivas. Muitas vezes a gente tem aquela tarefa que a gente tem que ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, como um cálculo, por exemplo, né? Ou escrever um texto, né? Isso daí o computador ele acaba proporcionando um benefício, né? Porque ele permite que você trabalhe de uma maneira melhor, mais eficaz, né? Propicia a redução de custos em várias atividades. Com certeza, já parou para pensar se fosse uma empresa de contabilidade, por exemplo, né? Tivesse que fazer determinados cálculos à mão. Quanto tempo, né, da hora trabalhada daquele indivíduo ele utilizaria se ele não tivesse um sistema, uma calculadora, uma planilha de Excel, seja lá o que for? Né? Então, quando você tem um computador, é lógico que você tem um investimento, né, para você comprar a máquina, mas você automaticamente também tem uma redução de custo porque ele acaba se pagando. Nós temos um exemplo aqui, né? Estamos aí diante de uma pandemia. Como seria se não tivéssemos a informática, né? Se não tivesse um computador, não tivesse um celular, ou seja, a tecnologia, digamos assim, né? Provavelmente as aulas estariam suspensas até agora e a gente não teria outro meio de fazer, né? Não teria como fazer se eu não tivesse ferramentas, né, informatizadas para poder apresentar e a gente se comunicar. Nesse exato momento eu estou gravando a aula para vocês antes, óbvio, né? Porque eu tenho que fazer a gravação. E vocês estão aí, ou na sua casa, ou no trabalho, ou na rua, onde quer que esteja, está podendo assistir a aula sem perder a qualidade, sem perder a informação, né? Então, o computador, ele permite, ele traz inúmeros benefícios, dentre eles, essa questão também de reduzir custos, né? Então, é isso, gente. Então, vamos começar a falar agora sobre a origem, né? Lá desde os primórdios, os primeiros computadores que surgiram, né? Então, quando começou a se pensar em informatização, em computação, surgiu o ábaco, né?
que era um instrumento que era considerado como se fosse uma calculadora, tá? Ele foi inventado provavelmente ali próximo ao ano 2000 antes de Cristo, né? E ele ainda é utilizado em alguns países asiáticos, né? Mas é claro que não é o meio mais utilizado, até por questões óbvias, né, de velocidade e tudo mais. Mas quando começou a se falar em tecnologia, quando se começou a falar em informatização, surgiu o ábaco como uma grande revolução na época para fazer cálculos, né? Então, vocês podem ver aqui que ele tinha esses números aqui, né? Esses pontinhos aqui, e eles eram utilizados para fazer as contas. É claro que não com a mesma tecnologia que nós temos hoje, né? Para vocês perceberem como a coisa era antigamente. Depois do ábaco veio a máquina pascalina, né? Que foi o Blaise Pascal, que é um matemático francês, que ele inventou uma máquina que fazia soma, né? E aí era uma soma com rodas dentadas, né? Então, como o pai dele era contador, ele queria simplificar o trabalho do pai dele e acabou inventando aí lá em 1642 essa máquina que fazia apenas soma, né? E aí depois, depois de 28 anos depois, né, um matemático alemão, que é o Leibniz, ele aperfeiçoou essa máquina, né, e conseguiu criar uma maneira de fazer também multiplicação e divisão também. Então, essa máquina ela passou por uma adequação, mas nós estamos falando de 28 anos depois. Provavelmente muitos dos meus alunos que estão me assistindo agora não têm nem isso de idade. Então, para vocês terem uma noção de quanto tempo levou para se pensar em fazer com que a máquina deixasse de fazer apenas soma para que começasse a fazer também multiplicações e divisões. Para você ver como era limitada essa questão, né, de você investir, né, pensar e investir em tecnologia, né? Então, você vê que como isso acabou demorando muito, mas olha como era estranho, né? Sinceramente, eu não consigo nem entender como ela funciona, né? Como funcionava essa máquina. Mas eu sei que quando ela surgiu, ela fazia bastante somas, e aí depois dessa adaptação acabou fazendo multiplicações e divisões também, tá? Talvez vocês estejam se perguntando, mas por que eu tenho que aprender isso? Para vocês entenderem a evolução, né? Toda e qualquer matéria que vocês fizerem, e isso eu falo como aluno de direito, por exemplo, eu peguei a história do direito lá antes de Cristo, ou quando eu me formei em administração, peguei teoria geral da administração, você tem que entender a origem para você conseguir pegar como as coisas estão hoje, né? Então, é interessante você saber como é a evolução, como foi a evolução das coisas, né? Até para você talvez tentar imaginar até onde pode chegar, não é verdade? E aí depois veio o tear automático de Jacquard. Coloquei máquina pascalina aqui, mas não é. É um tear automático, tá? Que foi um tear que ele funcionava teoricamente sozinho, foi já em 1801, então ó, pode ver que de 1670 ele veio para 1801, veio esse tear automático, né, que ele foi criado. E aí, em 1822, aí no mesmo século, né, vieram as máquinas das diferenças de Babbage, tá? Que era um matemático inglês e ele projetou essa máquina, né? No caso, ele tinha a máquina de diferença, foi feita em 1822, e a máquina analítica em 1833, 11 anos depois. E acabou ele considerado como precursor do computador eletrônico, né? Porque possuía 3 estágios fundamentais, né? Que é igual ao computador atual hoje. Então você tinha entrada, processamento e saída, né? É claro que hoje é muito diferente, mas a metodologia, né, a lógica da coisa era muito parecida. A entrada das informações ela era feita com cartões perfurados. A gente não está falando ainda de um teclado. Vocês podem perceber que nenhum deles ainda tinha mouse, teclado. Era uma coisa totalmente ultrapassada, né? Então, a entrada das informações nessa máquina era com cartões perfurados,
né? O processamento era feito com engrenagem, tá? E aí você tinha a saída da informação. Vocês vão ver que a gente vai falar mais na frente sobre entrada, processamento e saída. Todo computador ele tem essas três funções, né? Inclusive nós temos aí alguns periféricos que são responsáveis cada um por um estágio desse. Tá? Então, a entrada da informação com cartão perfurado, processamento utilizando memória com engrenagem, né? E aí a informação saía, mas era muito parecida à lógica, né? Não estou falando da forma de trabalho, da tecnologia ou do aparelho como um todo, mas a lógica do equipamento era muito semelhante ao que nós temos hoje, né? E aí, por fim, veio o ENIAC. Ele era um computador que foi assim a grande revolução da época, isso já em 1946, né? Foi um computador assim que veio para revolucionar o mundo, né? Os tempos modernos vieram através dele. E ele tinha 18 mil válvulas e ocupava 3 andares. Queimava uma válvula a cada 2 minutos. Eu vi um vídeo, e eu vou até passar ele para vocês também, que falava que o ENIAC ele ocupava 180 metros quadrados de espaço. Para vocês terem uma ideia, 180 metros quadrados é o tamanho de um sobrado aqui hoje, né? Vocês imaginarem como ele ocupava muito espaço, né? E então o ENIAC ele já era um computador semelhante ao que nós temos hoje, né? Porque ele já trabalhava com memória, armazenava programas, tinha informações, né? Que é o mesmo princípio que a gente carrega hoje. Mas olha o tamanho do trombolho que é. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, compartilhar, para vocês verem como era o ENIAC na verdade, né? Mas foi a grande revolução, isso foi na época até da guerra, né? Ele acabou sendo utilizado somente depois da guerra, mas foi considerado assim como um aparelho revolucionário aí na época, tá? Aí, falando um pouco sobre geração dos computadores, nós temos 5 gerações significativas, né? Então, veio a primeira geração, que eram computadores construídos de válvulas eletrônicas. Então, se você vê aqui o ENIAC, mesmo que ele estava um pouco antes, né? Ele era construído com válvulas. Olha aqui, ele tinha 18 mil válvulas. Então, você tinha aí o ENIAC, o UNIVAC, o IBM 701. Então, foi de 1951 até 1959. Eram computadores com válvulas eletrônicas. Eles utilizavam e queimavam essas válvulas, né? Era um negócio totalmente assim que não dá para a gente imaginar nos dias de hoje. Passada essa fase, veio a segunda geração dos computadores. Então, ali terminando os anos 50, né? Os computadores eles já começaram a ter transistores, né? Transistores organizados em circuitos impressos. Então, a IBM, que nessa época ela era pioneira, ela começou a trabalhar com computadores com esses transistores, né? E aí começaram a surgir algumas linguagens de programação. Então, Fortran, COBOL, BASIC, né? Tudo isso começou a surgir para você começar a gerar programas de computador. Depois de passar essa fase, veio a terceira geração nos anos 60, né? Na metade dos anos 60. Então, começaram a criar circuitos integrados também. Então começaram a integrar os circuitos e deixaram de ser coisas separadas e virar uma coisa só. E aí começou a surgir o quê? Começou a surgir o SSI, MSI, né? E aí vieram os computadores da IBM, o IBM 360 e 370. Como vocês podem ver, a IBM ela era pioneira nessa época, né? Era uma marca muito conhecida mesmo. Tá? Passada essa fase, veio a quarta geração. Então, ali no início dos anos 70, né, os computadores eles também já eram construídos com circuitos integrados também, porém, eles utilizavam outras tecnologias. Né? Então, já era uma tecnologia mais próxima do que nós utilizamos hoje. E aí, por fim, a última geração, que é a que nós estamos, né, veio a criação de supercomputadores e aí começou a surgir robótica, né, que são os robôs,
utilização de automação industrial, de escritório, comércios, indústrias, imagens virtuais, multimídia, que até então isso era uma coisa que era considerada impossível, né? Você reproduzir vídeos, sons, imagens, é, tudo isso acaba era coisas que você não conseguia imaginar. Então, a partir da quinta geração, começou a poder trabalhar esse tipo de coisa nos computadores. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a primeira vez que eu tive contato com o computador foi ali próximo aos anos 90, né? E eu me achava. Gente, era uma coisa totalmente. Não existia mouse, para vocês terem uma ideia. Tinha um sistema operacional, e eu vou falar depois o que é o sistema operacional, que era o MS-DOS. Era um negócio de outro mundo, vocês não têm noção. Era um troço, gente, que vocês tinham que fazer, tudo era um comando. Então, como vocês têm o Word, por exemplo, hoje, né, que era, você entra lá com o mouse e já acha o ícone do Word, antigamente com o MS-DOS você tinha que saber que para você digitar texto você tinha que ir lá, edit. Se você quisesse fazer cálculos, aí você ia com calculadora, você tinha um comando para cada coisa que você ia ter que fazer. E se você errasse o comando, você não conseguia acessar aquele aplicativo, você não conseguia acessar aquela função do computador. Era um negócio de outro mundo. E desenho, gente, imagem, essas coisas, era desenho feito com segurando mesmo aqui o botãozinho e fazendo. Era só uns negócios horríveis. Você não conseguia nem imaginar que fosse possível pensar, né, em informática, né, em imagem, em vídeo, sons. Quem dirá hoje como a gente faz chamada, vídeo chamada como eu estou fazendo aqui com vocês, né? Então era uma coisa totalmente fora de cogitação, tá? Aí, gente, uma vez falada sobre a história do computador, nós vamos falar um pouquinho sobre hardware e software, tá? Aqui tem a parte conceitual, mas em resumo, para que vocês entendam o que é, hardware é tudo aquilo que eu consigo pegar, que eu consigo tocar, né? Toda a parte física do computador, tudo aquilo que, independente de ser interno ou externo, ele é tangível, ele é alcançável, eu consigo pegar no mouse e mexer nele, isso é um hardware, não deixa de ser, eu consigo pegar no teclado do computador que eu estou trabalhando, porque eu consigo, né? Eu consigo abrir o computador e pegar a memória, o processador dele, pegar na mão, isso daí é o hardware. E o software é a parte lógica do computador, né? Então, ele é um termo utilizado para programas, aplicativos, né? Jogos, isso daí são softwares. E o próprio sistema operacional também, tá? Então, tudo que eu consigo pegar é o hardware. Tudo que eu não consigo pegar, né? Então, por exemplo, vocês estão assistindo aqui pelo YouTube, né? Mas essa aula está sendo gravada pelo TeamLink, por exemplo, que é um aplicativo. O TeamLink é um software. Eu não consigo pegar o TeamLink na minha mão, né? Eu consigo pegar um CD, mas o CD não é o TeamLink em si. Então, o TeamLink é um software. Se vocês estiverem assistindo aí pelo YouTube, por exemplo, muito provavelmente vocês estão aí ou pelo Google Chrome, ou pelo Internet Explorer, Mozilla, não sei. Mas vocês estão acessando um software para poder conseguir assistir a aula que vocês estão vendo comigo aqui agora, tá? Então, o software seria isso. Espero que tenha ficado bem claro para que vocês não tenham dúvida em relação a isso. Essa noção ela é importantíssima. Muitas vezes a gente acha que sabe mexer no computador, no Word, ou seja, onde for, mas a gente não sabe dessa parte técnica, né? O que é um hardware, o que é um software, para poder diferenciar, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos do que são hardwares e o que são softwares, né? Então a CPU, né? Vamos falar primeiro de hardware, CPU, monitor, mouse, regulador, que é o mesmo que estabilizador, teclado, tudo isso é hardware, eu consigo pegar na mão e levar para minha casa, né? Então isso daqui é o hardware. Então tudo que eu consigo tocar é hardware. Agora olha aqui o software, por exemplo. Microsoft, né, aqui seria, por exemplo, Windows, PowerPoint, Excel, Access, Word, eu não consigo pegar na mão, né? É um aplicativo que eu vou lá, uso e vou embora, acabou. Mas não é uma coisa tangível, né, que eu consigo falar, opa, peraí, tá louco. Não, é um negócio totalmente
abstrato, digamos assim. Então, para que fique claro e desenhar bastante, né, fique bem claro para vocês, hardware eu consigo pegar, software não consigo pegar. Bom, agora, uma vez dentro do software, gente, agora a gente vai começar a destrinchar tudo que vem dentro dos softwares, tá? Porque hardware não tem muito segredo, né? É, são esses aqui, a gente vai falar depois de alguns periféricos, entrada, processamento e saída, mas aqui falando de software, nós temos algumas particularidades. E a primeira delas é o sistema operacional. O que é um sistema operacional? Ele é um sistema que controla o computador, né? E toda atividade. Basicamente é isso. É através dele que as coisas funcionam. Então, por exemplo, se você tem um celular, um iPhone, por exemplo, você tem lá o sistema operacional da Apple. Se você tem um celular, porque quando nós falamos de computador, hoje os smartphones também são computadores na palma da mão, né? Então, por exemplo, o Android é o sistema operacional de alguns aparelhos celular, com exceção dos computadores da Apple, né? Então, o Windows, né, para quem está acessando aí para o computador e trabalha com computador, é um sistema operacional. E aí nós temos o Linux e outros mais, tá? Então, sistemas operacionais são aqueles sistemas onde os programas rodam, ele coordena, digamos assim, né, o sistema mãe da coisa. Então, para quem tem aí, para ficar mais fácil, mais próximo hoje, o iOS e o Android são os sistemas operacionais, ou Windows, por exemplo, tá? Para ficar mais claro, mais bem ilustrados. E aí, para rodar nos sistemas operacionais, nós temos aplicativos. E aí, cada aplicativo tem uma função, né? Então, os aplicativos são programas, né, que são destinados a oferecer algum tipo de serviço. Então, por exemplo, quem pode conseguir aí pensar em tipos de aplicativo? A gente pode até fazer uma dinâmica, né? Então, quais são os principais tipos de aplicativo, né? Então a gente tem aí o WhatsApp, é um aplicativo de mensagem, né? O Instagram é um aplicativo de rede social, né? Falando aí o Team Link é um aplicativo de videochamadas. E aí nós temos aqui essa relação aqui, por exemplo, o Word, que é esse azulzinho, o Excel, que é o editor de textos, né? Nós temos o Excel, que faz planilhas, aqui nós temos o PowerPoint, que faz apresentações, nós temos aqui também o Outlook e outros mais aqui. Cada aplicativo precisa de um sistema operacional para poder funcionar. Sem o sistema operacional, ele não funciona. É mais ou menos assim. Você tem o carro e vai colocar o combustível, né? Mas você precisa da carcaça para a coisa funcionar, né? Você tem que ter o assoalho do carro para colocar toda a carroceria. Então, a carroceria, a carcaça ali, o assoalho seria, digamos assim, o sistema operacional, para que as outras coisas funcionem em cima dele, tá bom? Então, os aplicativos seriam basicamente isso. E aí, para falar um pouco sobre aplicativo, nós temos vários tipos. Então, nós temos aquele que é processador e editor de textos, né? Tem vários tipos, tá, gente? Não se prendam somente aos aplicativos da Microsoft. Hoje existem inúmeros tipos de aplicativo e depois, se alguém tiver algum e quiser compartilhar com a gente que usa algum outro, pode compartilhar, mas ainda até hoje os aplicativos da Microsoft são os mais utilizados. Então, quando nós falamos de editores de texto, nós temos o Word, por exemplo, né, que é esse que tem essa telinha aqui, ó, que você consegue fazer textos, editar, né, colocar imagem, você consegue fazer tudo relacionado a texto para fazer, para usar dentro do sistema operacional, geralmente o Windows ou o próprio Linux, que é mais voltado para a rede. Então, mais além dele, você tem o Writer, que é da Linux, né? Você tem outros tipos de aplicativos que trabalham com texto. Se vocês pegarem também no celular de vocês, hoje em dia tem vários aplicativos e editores de textos que funcionam super bem, tá? Lembrando que a gente está falando de editor de texto. Cuidado para não confundir com PDF, tá? Então, os editores de texto são esses aqui, tá bom? Aí nós temos também as planilhas eletrônicas, tá? Que são tabelas, né? Você cria tabelas, você faz cálculos, você gera gráficos, você consegue fazer uma série de coisas, geralmente para empresas que têm muito cálculo, para fazer orçamento, né?
Para eu lançar a nota de vocês, eu faço no Excel, e ele calcula tudo também. É um sistema extremamente interessante que vocês conseguem utilizar assim muito bem. Eu convido vocês, se alguém depois tiver curiosidade, a gente pode até elaborar na aula prática que a gente vai fazer aí com vocês, uma forma de exercitar um pouco mais sobre o Excel, tá? Mas basicamente seria isso, tá? E aí você tem, por exemplo, o Calc, né, que é do OpenOffice, né? Enquanto você tem o Office da Microsoft, você tem aí o OpenOffice que tem o Calc, que é muito parecido, gente. Lembrando que a Microsoft ela é pioneira, sim, em alguns aplicativos, mas algumas empresas resolveram fazer, para abrir concorrência, fazer aplicativos semelhantes, e muitos deles, por serem mais baratos, acabam sendo mais em conta, né? Então, basicamente, seria isso daqui, tá? E aí você também tem programas específicos. Aqui nós temos dois exemplos, né? Que é o AutoCAD, né? E o CorelDRAW. Esses aqui são específicos porque eles trabalham com imagens, por exemplo. Então, quando você tem aí uma imagem, é interessante você trabalhar com esses aplicativos aqui, tá? E entre outros, né? Você tem, por exemplo, o Adobe Acrobat para você fazer arquivos em PDF. Para quem não sabe o que é PDF, ele pega um arquivo de texto no Word, por exemplo, e cria uma foto, digamos assim, para que você mande para as pessoas. A pessoa que recebe, ela não consegue mudar absolutamente nada, né? Ela simplesmente consegue só receber e ler, é como se ele gerasse ali só para leitura aquele arquivo, tá? Mas tem outros aplicativos, outros programas que são extremamente utilizados aí, a gente pode falar e poderia falar de vários, né? Inclusive os sistemas integrados, né? O SAP, você tem, por exemplo, sistemas de engenharia que são específicos, enfim, tem muitos sistemas, programas que são específicos para determinadas áreas, né? Aí a gente não teria, seria uma infinidade de programas, depende muito de qual área você vai trabalhar, mas existem programas específicos. Lembrando que são aplicativos e que cada aplicativo depende de um sistema operacional para poder rodar e trabalhar, tá bom? Aqui nós temos os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Esse daqui é o Axis, tá? Que é da Microsoft também. Gente, para que vocês saibam o que é banco de dados, geralmente ele faz o controle, a guarda das informações. Então, geralmente os bancos de dados estão por trás, eles não são muito utilizados diretamente, eles estão juntos com alguns tipos de sistema. Então, por exemplo, você tem lá um programa de caixa de supermercado. O sistema ele funciona fazendo cálculo, fazendo lançamentos, fazendo levantamento de informações, você registra preço e tudo mais. Só que quando você cadastra o produto, você cadastra no banco de dados. Talvez o operador ele nem saiba que tem um banco de dados ali por trás daquele sistema, né? Mas o banco de dados nada mais é do que aquele gavetão cheio de informações, você guarda lá, né? Então, por exemplo, eu trabalho na área da saúde, a gente tem o cadastro com prontuário de cada paciente, né? Então, lá dentro eu coloco todas as informações, é um banco de informações, de dados do paciente, tudo que aconteceu com o paciente, informações de vacina, informação de quantas vezes passou no médico, quando passou em consulta, qual a especialidade, o que o médico falou, qual exame pediu, tá tudo ali no banco de dados, e aí na hora que eu puxar pelo número do cadastro dele, seja o número de cartão SUS, de CPF, por nome, enfim, aí eu vejo a forma de busca, aí o banco de dados vai me dar as informações dele. Ele é importantíssimo, muito utilizado. Hoje na internet, por exemplo, você vai lá no Mercado Livre e você tem um banco de dados por trás que registra todos os fornecedores, todos os vendedores ali também. Então, o banco de dados ele é muito utilizado, muita gente não conhece, mas ele é importantíssimo e tá por aí. Esse daqui, por exemplo, é o Axis, tá? Mas o banco de dados ele é muito utilizado quando você está na fase de programação.
Então, geralmente, quando você está criando um programa de computador, criando uma página de internet, você acaba utilizando o banco de dados juntos, né? Tá? Aí nós temos também, perdão, as ferramentas multimídia. Então, aqui, por exemplo, o Windows Media Player, né? Onde você passa filmes, onde você pode passar músicas. Então, você vai conseguir áudio e vídeo, você consegue trabalhar aí. E existem outros também, Real Player, Movie Maker, e entre outros também, que você consegue até editar, trabalhar. E isso depende muito da versão e autorização que você tem, tá bom? Então, basicamente seria isso daí. Aqui nós temos um outro tipo que são programas de utilitários. Esse daqui, gente, por exemplo, é o Windows Zip, né? O WinZip. Não sei se vocês já ouviram falar, é um termo que muito utilizado no meio corporativo, que é você zipar as informações. O que seria zipar? Você pega um arquivo, um conjunto de arquivos muito grande e você reduz ele a um pequeno espaço para poder distribuir e mandar para alguém. Então, digamos, é como se você tivesse, por exemplo, um monte de roupa dentro de um guarda-roupa e quisesse colocar dentro de uma mala, né? É mais ou menos esse conceito. Você pega a roupa, enfia ali, começa a apertar para ver se esse trem fica lá dentro, lá, né? E ao invés de você ter que levar o guarda-roupa inteiro, você coloca na mala, por mais que lá dentro esteja apertado, mas você consegue transportar aquilo e viajar, por exemplo, né? Então você não precisa levar seu guarda-roupa, você zipa para uma mala, né? Reduz a uma mala, você não vai perder informação, no caso a gente está fazendo uma comparação, né? Um comparativo, mas você não vai perder aquilo que você estava fazendo, mas você consegue reduzir até aquilo ali, tá bom? Aí nós temos os jogos, que não tem nem muito o que falar, né? São jogos, são programas de entretenimento, então você consegue trabalhar em cima também. São aplicativos que funcionam em sistemas operacionais, tá? E aí você tem aqui, por exemplo, ferramentas para desenvolvedores, que é aquilo que eu falei, quando você vai fazer um programa, quando você vai fazer um site, são ferramentas. Esse daí que está na tela é o Visual Studio. Geralmente ele faz, por exemplo, sistemas de supermercado, dá para você fazer uma página na internet, ele trabalha com várias coisas também, tá? Então você tem o HTML, você tem o Visual Basic, você tem linguagem C++, que você é a linguagem de programação, tem uma série de coisas que dá para você fazer e acaba conseguindo trabalhar também. Mas isso daqui é mais para linguagem de programação, quando você vai fazer um sistema. O T-Link, por exemplo, que eu estou utilizando, foi feito por um desenvolvedor também, né? É um programa também. Se vocês tiverem curiosidade um dia de fazer, de acessar e descobrir como é uma página, quer ver? Ó, aproveitar que está compartilhado aqui, só para vocês verem o que é uma linguagem de programação. Deixa eu entrar num site qualquer, está carregando aqui, só um instantinho. Só para vocês entenderem a complexidade de uma linguagem de programação. Só um instantinho que a minha internet está um pouco lenta. Mas vocês vão ver a complexidade disso, como é importante a gente conhecer e saber o que é cada um, né? Vocês estão percebendo que está bem lento, né? Aqui eu vou entrar numa página, por exemplo, página da Globo. Não sei se vai estar bloqueado. Ó, exibir código-fonte da página. Quando eu falo de linguagem de programação, tá lento. Vou entrar no essa. Quando eu falo de linguagem de programação, é isso daqui. Agora vai abrir mais rápido. Isso daqui é a linguagem de programação. Então isso daqui foi um programa que fez o site da ESA. Então alguém foi lá e colocou essas informações. É lógico que hoje você tem programas que
já acrescento essas informações, mas você precisa. Se você precisar fazer uma correção, você tem que saber identificar aqui onde está o problema. Isso daqui é a linguagem de programação, tá? Então, basicamente, seria isso. E aí, nós temos os aplicativos para a internet também, dentre eles o que vocês estão utilizando agora para me ver, né? Então, você tem aí o Google Chrome, você tem o Mozilla, você tem o Internet Explorer, entre outros também, são aplicativos. Lembrando que no final aqui eu vou até mostrar para vocês como funciona as unidades de medida de cada aplicativo, mas cada um tem o seu tamanho. Então, você tem um sistema operacional, você tem que ter memória, que é hardware, né? Que comporte aquele aplicativo. Não adianta eu querer colocar um caminhão dentro de uma garagem que só cabe uma moto, né? Então, isso tudo precisa ser pensado e repensado, tá bom? Aí aqui nós temos os princípios de funcionamento. Então, todo computador ele é organizado em 3 funções, e aí nós também falamos dos periféricos, que são equipamentos. Então, nós temos a entrada de dados, o processamento de dados e a saída de dados. Lá atrás, lembra? Lá no início que eu falei que era bem semelhante a isso daqui, seria exatamente isso. Então, nós temos a entrada de dados. Então, quando nós falamos de entrada, nós temos os dispositivos de entrada, tá? Então, tudo que faz com que a informação entre no computador é um dispositivo de entrada. Então, por exemplo, como você faz o texto chegar lá dentro do computador? Através do teclado. Então, o teclado é um dispositivo de entrada, né? O mouse, ele acaba selecionando a informação. Você está entrando com uma informação, muitas vezes está clicando em alguma página. O mouse também é um dispositivo de entrada, né? E aí nós temos uma série de outros, o scanner, por exemplo, entre outros, tá? Disquete, CD, disquete não é mais utilizado, mas CD, pendrive, né, entre outros. Os CDs e o pendrive, e a gente vai falar um pouquinho também, são dispositivos de entrada e saída, porque eu posso tanto pegar um arquivo de música, por exemplo, para tirar do meu ambiente externo e colocar dentro do computador, como eu posso pegar uma informação que está no computador e colocar para fora também. Então, eles são dispositivos de entrada e saída também. Aí nós temos também os dispositivos de processamento, que são esses aqui, né? São unidades que acabam processando as informações, né? Eles são utilizados para poder fazer com que a informação, mais ou menos como para quem já teve aula de logística aí, alguns tiveram até comigo, né? Você vai do processo de manufatura, pega a matéria-prima e transforma em produto final. Esse processamento da matéria-prima para o produto final, isso é uma comparação, uma analogia, é o processamento, tá? E aí nós temos vários dispositivos de processamento. Então você tem a memória RAM, né? A gente vai falar um pouquinho sobre memória mais na frente. Nós temos a CPU, que você tem um processador, entre outras coisas também, tá bom? Então são dispositivos de processamento. E aí, por fim, nós temos dispositivos de saída. O monitor é um deles, né? Você consegue, tudo que foi feito, você consegue receber através do monitor. A impressora, por exemplo, é um dispositivo de saída, porque tudo que você faz no computador ele é devolvido, né, para você. E aí seria basicamente isso. Então, gente, recapitulando, tá? Dispositivo de entrada é tudo que é aquilo que vem do usuário para o computador. Dispositivo de processamento é o processo de transformação. Dispositivos de saída é aquilo que traz informação do computador para o usuário, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos. Olha aqui, ó, dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Fone de ouvido, monitor, projetor, impressora, né? Entre outros. E aí, dispositivos de entrada, nós temos teclado, scanner, entre outros aí também, tá bom? Então, eu vou gravar agora em outro vídeo e a gente já continua.